Flávio Tavares, líder do Instituto Parar e fundador do Welcome Tomorrow, bateu um papo com o Mova-se sobre gestão de frotas. Diagnosticar problemas com precisão, propor soluções, alcançar objetivos econômicos são importantes para uma boa gestão. Mas para ele, o mais importante é que o gestor tenha claro que ele não gere apenas veículos, ele gere vidas. Flávio, gestão eficiente de frotas salva vidas? Sim, salva vidas. Aliás, a gente no Instituto Parar fala já há um bom tempo, né, que quem faz gestão de frotas não faz gestão de frotas, faz gestão de vidas. Ainda os carros não andam sozinhos, né? Então, tem pessoas dirigindo esse carro, tem famílias representadas através dessas pessoas. E é muito interessante quando você olha para a gestão de frotas, a gente imaginar que você está cuidando de famílias. Porque tem um compromisso, quando você faz uma boa gestão de frotas, em levar aquele indivíduo que dirige aquele carro em segurança de volta para sua família no final de um dia de trabalho. Telemetria foi um divisor de águas na gestão? Acho que a telemetria teve algumas fases, assim. A gente pode dividir talvez em 3 momentos. Teve o primeiro momento que a telemetria veio muito preocupada, como é ainda essa preocupação com a gestão de frotas, em alguns aspectos, que é a preocupação com o veículo. Tipo assim, se roubava, tem que recuperar. Então, muitas seguradoras, e principalmente no mercado de caminhão, né, cresceu muito. E aí depois você vem para uma segunda fase, que aí a gente fala que não é mais rastreamento, que aí começa a usar esse termo telemetria, como se houvesse muita diferença, mas na terminologia não muda muito. Mas conceitualmente, quando se fala em rastreamento, se remete um pouco à recuperação do carro, e quando se fala de telemetria, você está falando do drive behavior, né, que é do comportamento do motorista, é da preocupação com o modo que ele dirige. Nesse aspecto do comportamento, da telemetria focada em melhorar o comportamento do motorista, eu acho que é um divisor de águas, porque é impossível você gerir aquilo que você não mede. E a telemetria, ela mede, ela mostra alguns dados indicadores. Agora a gente tem um terceiro nível da telemetria, que já chega, que é a telemetria por imagem. Porque quando você pega a telemetria do drive behavior, que é do comportamento, ela na verdade vai te falar assim, você fez uma frenagem brusca, mas você não sabe o que aconteceu. Será que foi um cachorro que passou na frente? Ou será que ele estava distraído no celular? Tem uma série de variáveis. E historicamente, se acabava punindo um colaborador por esse comportamento. Agora, com a imagem, você tem o comportamento o movimento do carro, o comportamento do motorista e a imagem daquele fato. E essa telemetria já nos Estados Unidos está crescendo muito e no Brasil também está começando a ter uma nova perspectiva sobre a telemetria por imagem. Quando a gente fala em gestão de frota, em toda a tecnologia disponível, a gente sempre pensa na segurança do ser humano, do motorista em primeiro lugar. Mas o gestor propriamente precisa se reciclar constantemente também, né? Eu vou fazer uma correção aqui. Quando a gente pensa em gestão de frotas, seria ótimo se todo mundo pensasse na gestão de vidas. Ainda não é assim. A maioria dos fornecedores eles estão muito mais preocupados com o produto, com o serviço, do que com as pessoas, por incrível que pareça. Então, a gente espera que esse movimento cresça ainda mais. O gestor de frotas é uma figura das mais necessárias e mais importantes dentro desse processo. Porque quando ele internaliza esse conceito de que ele não cuida de carro, ele está cuidando de vidas, né, e ele assume esse compromisso, ele vai começar a provocar os fornecedores que atuam ali, sejam locadoras, seja combustível, seja manutenção, seja telemetria, seja qual for o fornecedor, ele vai demandar esses fornecedores para que eles desenvolvam soluções que possam ser aplicadas a fim de levar essas pessoas em segurança para casa. Porque levar em segurança para casa parece que é um discurso, ou cuidados com os condutores, parece que é um discurso muito romântico. E não é. É um discurso econômico também. Porque todas as vezes que o motorista dirige melhor, que ele dirige dentro da velocidade da via, que ele não se envolve em acidente, que ele não gera multa, o impacto econômico que isso tem para uma companhia é muito grande. Então, eu sempre digo, se a empresa não quer ir pelo viés sustentável do ponto de vista social, que é cuidar do colaborador, então que olhe pelo viés econômico. Porque os dois são de alto impacto quando você faz uma boa gestão na frota. E a gente criou o Instituto Parar em 2011 justamente para tirar o gestor de frota dessa marginal, porque ele era visto como, sei lá, era um assistente qualquer, colocava, você vai tocar gestão de frota hoje. Nós criamos o primeiro curso na América Latina de gestores de frota, é um programa de formação de gestores de frota, hoje é uma pós-graduação, já faz 3 anos que é uma pós-graduação, a gente coloca entre 500 e 600 alunos todo ano fazendo esse curso, então a gente investiu muito para colocar o gestor de frota num papel relevante diante das suas empresas e diante daquilo que ele estava se propondo fazer. Qual o caminho para identificar as carências, ou do condutor, ou do gestor? Existe um caminho?
Eu acho que começa com um bom diagnóstico, né? Assim, fazer uma boa leitura da empresa. Hoje existe um problema que a gente não tem muitos paralelos, né? Então, assim, esses dias eu estava numa empresa que ela tinha falecido 2 colaboradores deles dirigindo o veículo da empresa. E ele não sabia se isso era um número alto ou baixo, porque ele não tem muita base comparativa. Óbvio que se você perder qualquer colaborador, que seja, sempre vai ser o extremo, porque uma empresa tem que trabalhar para preservar a vida dos seus colaboradores. Mas ainda não tem muito paralelo. Então a empresa fala assim, eu tive 30 sinistros e tenho 200 carros. Isso é um bom número ou um número ruim? Quando você faz um bom diagnóstico, que para saber para onde você vai, você precisa saber de onde você está partindo. Então fazer uma boa leitura de número de multas, de comportamento dos seus motoristas, de índices de sinistralidade, consumo de combustível, produtividade da equipe. Se você fizer uma boa análise, pelo menos você sabe de onde você está partindo, você começa a buscar essas metas. Aí você estabelece os seus KPIs. Quais são as metas que eu quero atingir baseado no bom diagnóstico? Esse é um problema. Muita gente quer fazer gestão de frota sem fazer um bom diagnóstico. Então, se você não sabe de onde você está partindo, não adianta você traçar uma meta para onde você vai, que talvez você não está partindo de lugar nenhum. Então, é muito importante fazer um bom diagnóstico para poder fazer uma boa leitura aí do que, de fato, precisa ser construído na gestão de frotas. Para encerrar, eu queria que você falasse um pouco da relação gestão de frota e mobilidade e a gestão de frota e meio ambiente. É uma pergunta interessante, porque eu comecei no Instituto Pará discutindo gestão de frotas, depois a gente foi e criou o Welcome to More, um projeto que discute mobilidade da forma mais ampla possível, né? E o que eu penso é que quando eu olho para... Primeiro eu te disse isso, nós falamos de gestores de frota, depois a gente falou, você não é gestor de frota, você é gestor de vida. Depois a gente diz, você é gestor de vida, você então está preocupado com o movimento, com a mobilidade da sua empresa. Eu acho que a mobilidade corporativa é um salto da gestão de frota. Quando ele consegue fazer um bom diagnóstico, estabelecer bons KPIs e trazer bons resultados nos veículos, ele começa a perguntar, será que eu preciso dos veículos? Será que é o carro que vai atender essa demanda? Será que não tem outros tipos de soluções? E aí ele começa a fazer uma reflexão mais profunda para entender se de fato o foco na frota é tão necessário. Mas para ele chegar nesse nível, ele precisa cumprir alguns protocolos. Não adianta ele querer discutir esse nível se ele não ainda fez uma boa gestão de frotas, não teve um olhar para a gestão de vida, que é essa gestão mais comportamental, mais focada no indivíduo. Aí depois ele vai olhar. Eu tenho muitos cases de empresas que já estão nesse terceiro nível, que já começaram a fazer compartilhamento de carros, que começaram a implantar bicicleta elétrica e patinete, que começaram a desenvolver soluções que vão além da discussão tão raiz da gestão de frota. Então eu acho que a mobilidade está muito ligada, porque tudo é movimento. As empresas, né, seja o core ou não, ela precisa se movimentar. Eu acredito muito que a figura do gestor de frotas no Brasil, ele vai chegar em algum momento, como já é nos Estados Unidos e no Canadá, que ele vai ser o cara da cadeira da mobilidade. E é bacana isso porque eu acho que o alvo a ser perseguido pelo gestor de frota, na minha opinião, é conseguir ser o mais amplo possível nessa discussão da mobilidade corporativa. E sustentável. E sustentável, sem falar nisso. A sustentabilidade está intrinsecamente ligada a toda essa discussão, né? Tem muitas empresas já testando carros elétricos. Eu acho que quando você faz essa otimização de frota, você reduz a emissão de CO2 porque os carros rodam menos. Enfim, a sustentabilidade ele é um viés que está sempre presente em toda essa discussão. Muito obrigado, Flávio. Eu que agradeço.